iremos olhar nessa noite, estudar, refletir sobre dois aspectos que caracterizarão o reino de Deus em sua plenitude. Aspectos que ainda não são plenos em nosso dia, mas que são marcas, que são características do reino do Messias. O primeiro aspecto que caracterizar o reino de Deus em sua plenitude é a renovação de toda a criação. Então, o primeiro aspecto que nós estaremos hoje olhando, refletindo, analisando é a renovação de toda a criação. A Bíblia nos diz que na consumação final do reino haverá uma renovação de toda a criação, que, segundo as palavras do apóstolo Paulo, geme em nossos dias, aguardando este dia glorioso, o dia do Senhor. E nós podemos ver isso em Romanos, capítulo 8, verso 19 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Amém? A queda do primeiro Adão no Éden tornou toda a terra maldita. O mundo criado por Deus perfeito, por causa do pecado do primeiro homem, passou a viver no caos. A harmonia existente entre as espécies criadas se transformou em uma luta diária entre elas, pela sobrevivência. Se você gosta de ver a respeito da natureza, de assistir esse planeta mundo, essas coisas aradas todas, você vai ver lá hienas devorando corças. É a natureza, a criação toda, lutando, veja só, as espécies umas contra as outras para sobreviver. Este sofrimento, então, que leva as espécies a lutarem entre si pela sobrevivência, é a natureza gemendo, como em dores de parto, aguardando o dia em que a harmonia será restabelecida entre as espécies. É interessante que no verso que lemos, Paulo também fala que nós estamos gemendo. Embora tenhamos experimentado os primeiros frutos do Espírito, nós ainda continuamos vivendo um conflito entre a carne e o Espírito. No último encontro nós falamos da realidade do já e do ainda não. E nós mencionamos esse grande conflito que todos nós vivemos. Nós recebemos o Espírito de Deus, mas ainda vivemos neste corpo terreno dominado pelo pecado. Então, nós vivemos por causa disso neste conflito entre carne e o Espírito. O Espírito de Deus já opera em nós, habita em nós e nos torna participantes da natureza divina. Mas ainda estamos presos neste corpo corrupto. Essa é a razão de ainda sofrermos, então, os efeitos do pecado em nossas vidas. Ainda aguardamos a redenção do nosso corpo. O profeta Isaías, ele descreve
como a criação e os animais viverão quando o reino de Deus se manifestar de forma plena, quando o reino messiânico se manifestar. Isaías capítulo 11, do verso 6 ao 9, eu quero ler estes versos com vocês para que a gente possa ver como o profeta descreve o reino de Cristo. Nós não vamos entrar aqui no contexto do livro e dos dias de Isaías, apenas olharmos para este aspecto do que ele está dizendo a respeito deste reino vindouro. Então ele diz o seguinte, a partir do verso 6, nós vamos ler do 6 ao 9. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja a descrição que o profeta faz a respeito agora da criação. Essa criação que foi então agora redimida, essa criação que foi restaurada, renovada. Esse é o reino messiânico descrito pelo profeta. E o que nós percebemos? Nós percebemos que neste tempo, o reino messiânico restaurará a originalidade da criação. Viveremos novamente a realidade vivida pelo primeiro Adão no paraíso. Os animais não serão mais feras carnívoras. Não viverão mais em luta uns contra os outros para sobreviverem. Todo ser vivo se alimentará das ervas, das vegetações, da palha e não mais uns dos outros. O verso 9 conclui afirmando algo extraordinário. Ninguém fará nenhum mal. Eu acho esta frase esplêndida. Ninguém, dentro do contexto descrito pelo profeta, é todo ser criado. O profeta está afirmando que nenhum ser criado causará mal ao outro. Isso significa que o mal deixará de existir. Todo impulso maligno existente em nossa natureza hoje, como o egoísmo, a avareza, a idolatria, todo este impulso que desperta em nós sentimentos de orgulho, de ciúmes, que nos leva à depravação sexual, à ganância, a guerras intermináveis e até mesmo a destruição da natureza, tudo isso deixará de existir. Não haverá mal nenhum. Você consegue imaginar isso? Esse mundo descrito aqui? Um mundo sem maldade, onde os pensamentos de todos são puros, as intenções são sempre boas, onde o lobo se deita com o cordeiro, o leão comendo palha, o urso e os filhotes brincando com a vaca. Você consegue imaginar isso? Um mundo onde não haverá mais feras, onde não haverá mais pesadelos, ninguém mais vai contar historinha de bicho-papão, terremotos, ciclones, enchentes,
tudo isso deixará de existir. Um mundo sem caos. O cosmos será restabelecido. A paz reinará sobre tudo e em todos. Assim será o novo céu e a nova terra. É isto que Deus tem preparado para nós. E muito mais do que isto, porque nós não conseguimos dimensionar a totalidade de tudo isso.